Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa de paz e amor, ao nosso pequeno e belo recanto, que nos acolhe aí nessa noite de chuva, mas que aqui a gente sabe que a gente está sempre bem amparado fisicamente, espiritualmente também. Então que a gente possa já se sentir muito bem envolvido pela espiritualidade, essa vibração amorosa aqui, e já, como a gente sempre fala, buscando a sintonia com o nosso mentor, com aquele amigo que durante o dia nos guiou, nos acompanhou, para que a gente pudesse estar aqui essa noite já, em sintonia, para aprender um pouco mais, entender um pouco mais sobre o Espiritismo e sobre nós mesmos. Então, uma boa noite para quem está aqui, para também quem está nas redes sociais, para aqueles que vêm a primeira vez à nossa casa, que esse acolhimento toque vocês, assim como todos nós que estamos aqui todas as quartas-feiras. A gente pede a gentileza para cada um de vocês que possa desligar os celulares, para a gente conseguir manter essa harmonia aqui já no salão, que desde cedo sempre preparado e harmonizado para nos receber. A gente vem também sempre com aqueles recadinhos e as orientações, mas a gente vem relembrando pela dinâmica da organização do trabalho. A gente sempre diz que os 2 primeiros bancos, eles ficam direcionados para os tratamentos, né? Então facilita para quem está aqui e vai dar o passe, até os nossos colegas médiuns, facilita essa dinâmica. Então, só para a organização fluir melhor. E além disso, a gente pede para que os primeiros bancos, né, que ficam mais próximos do corredor aqui do meu lado esquerdo, direito de vocês, e os primeiros mais próximos da parede aqui do lado esquerdo de vocês, fique sempre direcionado para os trabalhadores. Também para essa dinâmica, tá? A ideia é facilitar esse fluxo na hora do passe. A gente agradece aí a compreensão de vocês. A gente também vem falando já, desde o início do ano, dos cursos, alguns já começaram, o principiante espírita já teve início. A gente tem o ciclo básico do Espiritismo que está para começar agora em março, né? A gente relembra que esse curso é um curso de curta duração. Ele, como o nome diz, é um curso básico sobre o Espiritismo, que é uma introdução, né? Para compreender melhor as obras, e para todos aqueles que tenham o interesse em conhecer um pouquinho da doutrina espírita, né? Tem duração de 4 meses, tá bom? Então, para aqueles que tiverem interesse, a gente tem turmas agora aos sábados, que é o início, né? Dia 2 de março, das 2 às 3h15, ou na terça-feira, das 2 às 3h15, ou à noite, das 8 às 9h30. Para maiores informações, lá na livraria ou através das nossas redes sociais. A gente lembra também do nosso encontro amigo, que é aquele grupo de apoio, né, que a casa oferece para quem passa pelo luto, para conhecidos ou para nós mesmos, ela dá esse apoio, né, que é sempre importante. Então, tanto presencial quanto online, todas as quartas-feiras, das 2 às 3, o presencial, fica aqui na sala Herculano Pires, no 2º andar, e online, né, via Zoom, todas as quartas, das 8 às 9h15, tá bom? Então, para essa noite de hoje, para essa noite de trabalho, a gente vai contar com a leitura do livro de mensagem, que será realizada pela nossa amiga Graça, a leitura do Evangelho pela Ana, a prece inicial o Nathaniel fará por nós,
E a nossa palestra da noite será realizada pela nossa amiga Sueli Fernandes. Ela vai falar para nós sobre Leon Denis. As vibrações, quem fará por nós será a Marisa, e a prece final, a Vera fará por nós. Então, que tenhamos uma boa noite e um bom trabalho. Boa noite a todos. Mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. No aprendizado da caridade. A prática da caridade sempre te ensejará as melhores lições. Fornecerá material para as tuas reflexões em torno das bênçãos que normalmente ignoras em tua vida. Possibilita-te a enxergar o que não vês nos privilégios que desfrutas. Abranda-te-á o espírito da insatisfação, mostrando que em tua carência ainda existe excesso, que dispõe em ti mesmo de infinitos recursos que simplesmente desconsideras, que a tua capacidade de ser útil é tão ampla quanto te parece ser a necessidade dos semelhantes. A vivência na caridade te propiciará o amadurecimento espiritual de que só ela é capaz. Colocará silêncio nos teus lábios, discernimento em teus ouvidos e alegria em tuas mãos. Boa noite a todos. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. O necessário para salvar-se, o bom samaritano. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejaríeis que vos fizessem. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, imaginar a figura de Jesus, esse irmão amado que nos trouxe o amor que nos banha nesse momento com lágrimas e estrelas e que nos enche de paz e harmonia. Que essa luz divina ilumine todos que estão aqui, nossos lares, nossos ambientes de trabalho, nossos caminhos. Ilumine o palestrante dessa noite, que possa trazer as informações e possamos absorvê-las com muito amor e harmonia. Que a tua luz de Jesus esteja em nossos corações sempre, graças a Deus. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer à equipe pelo convite e, com alegria, nós vamos falar hoje sobre a caridade e sobre a vida de Leon Denis. Antes de adentrar propriamente na vida dele, gostaria de fazer uma conversa com vocês, né? No Livro dos Espíritos, na questão 886, tem a pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Parece tão pouco, né, para a gente praticar caridade, sendo bom para nós mesmos, primeiramente, né? Sendo indulgentes também para nossas imperfeições,
nos auto-perdoando, né? Porque muitas vezes a gente nem tem que perdoar o outro, a gente tem que se perdoar. E saber que nós somos imperfeitos, né? Humanos e imperfeitos e cometemos erros. E isso é muito libertador, porque a gente começa a viver uma vida mais leve, mais tranquila, e essa caridade começa conosco, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, com as pessoas que estão próximas da gente, com a nossa família. Quando a gente pratica a caridade para aliviar a dor do nosso irmão, sem julgamento, aproveitamos a oportunidade de fazer o bem. A caridade é o amor em movimento, levar o alento onde haja dor, o abrigo àqueles que estão no relento, o aconchego àqueles que estão no frio, o remédio ao enfermo. Fazer uma visita, levar uma palavra amiga, oferecer um ombro para o desabafo. Lembrando que muitas vezes somos nós que estamos precisando de acolhimento, de atenção, do carinho de nossos familiares e amigos. E é tão bom, né, quando a gente recebe tudo isso, a pessoa respeita o nosso sentimento, faz silêncio, somente ouve, sem dar palpites e sem nos julgar. A prática do bem, do amor e caridade nos levará a sermos justos, termos gratidão pelas benesses que Jesus nos concede diariamente. E não podemos falar da caridade sem citar Leon Denis. Sua vida foi dedicada ao espiritismo e à caridade. Leon Denis nasceu em 1º de janeiro de 1846, na França. Nasceu numa família humilde e, desde cedo, conheceu por necessidade os trabalhos manuais e os pesados encargos da família. Desde os primeiros passos neste mundo, sentiu que os amigos invisíveis o auxiliavam. Desde jovem, mostrou interesse por filosofia, literatura e fenômenos paranormais. Lia obras sérias, conseguindo assim, com esforço próprio, desenvolver sua inteligência. Tornou-se um autodidata, sério e competente. A relação de Leon Denis com Allan Kardec foi de grande importância no desenvolvimento e na divulgação do espiritismo. Denis era considerado um dos principais discípulos e seguidores de Kardec, sempre influenciado diretamente por seus ensinamentos. Quando Denis tinha apenas 16 anos, teve a oportunidade de conhecer Allan Kardec, que já era uma figura proeminente no movimento espírita na época. Esse encontro foi um marco na vida de Denis, despertando sua profunda admiração. Kardec, por sua vez, reconheceu o potencial de Denis e o encorajou a prosseguir no estudo, na divulgação dos princípios espíritas. Ele viu em Denis um importante colaborador da expansão do espiritismo, confiando-lhe responsabilidades dentro da sociedade parisiense de estudos espíritas, participando de reuniões e contribuindo ativamente para a divulgação dos ensinamentos espíritas. Sua dedicação e envolvimento com o movimento espírita se fortaleceram ainda mais sob a orientação de Kardec. Após a desencarnação de Allan Kardec, em 1869, Leon Denis manteve viva a chama do espiritismo e continuou a disseminar seus ensinamentos. Ele se tornou uma figura de destaque, sendo conhecido como um dos principais divulgadores e escritores do espiritismo, na França e no mundo. Leon Denis também teve contato com outros importantes colaboradores de Kardec, como Gabriel Delany e Camille Flammarion, contribuindo para a consolidação do espiritismo como uma doutrina séria e respeitada. Embora Kardec tenha sido o principal codificador do espiritismo, Denis desempenhou um papel significativo no aprofundamento de seus ensinamentos. Ele expandiu as ideias de Kardec, fornecendo uma visão mais ampla e filosófica da doutrina,
promovendo sua compreensão e aplicação em diferentes aspectos da vida humana. Denis honrou e expandiu os ensinamentos de Kardec, levando adiante a missão de divulgar o Espiritismo e promover a transformação moral e espiritual da humanidade. Aqui nós temos uma montagem, né? Allan Kardec no fundo e Leon Denis mais velho, né? Na frente. Quando eles se encontraram, o Leon Denis era bem mais novo. E as contribuições de Leon Denis. Foi um escritor muito ativo, produzindo várias obras que expandiram os conhecimentos espíritas. Seus livros mais conhecidos incluem Depois da Morte, No Invisível, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Denis procurou conciliar o espiritismo com a ciência e a filosofia, oferecendo uma visão abrangente e profunda da vida espírita. Denis dedicou grande parte de sua vida à divulgação e expansão dos princípios espíritas. Ele escreveu livros, proferiu palestras e participou ativamente de eventos espíritas, levando os ensinamentos espíritas para um público cada vez maior. Denis teve um papel importante na unificação e consolidação do espiritismo, como a doutrina coesa. Ele buscou conciliar os diferentes aspectos do espiritismo, desde os fenômenos mediúnicos até os princípios filosóficos, éticos, oferecendo uma visão abrangente da doutrina, que até então Allan Kardec tinha codificado, né, o espiritismo, o evangelho, mas ainda faltava ser melhor compreendido, melhor interpretado. E, através do seu trabalho, ele foi ajudando a todos nós, até hoje, a entender melhor o espiritismo. Ele foi responsável por trazer uma perspectiva filosófica ao espiritismo, explorando questões existenciais, a natureza da alma, o propósito da vida, o processo de evolução espiritual. Suas obras, como O Problema do Ser, do Destino e da Dor, contribuíram para uma compreensão mais profunda da doutrina espírita. Ele escreveu extensivamente sobre a vida após a morte, explorando os estágios da existência espiritual, a comunicação com os espíritos e a necessidade de preparação para essa transição. Seu livro Depois da Morte é considerado uma referência. Então, a gente vê que ele foi começando a preparar um campo para todo mundo entender, para qualquer pessoa poder entender o espiritismo e segui-lo. Porque, às vezes, a leitura de um livro, do evangelho, a gente parece que falta alguma coisa, parece que não entende, né, o que ali está escrito. E ele ajudou a decifrar de uma maneira assim, mais simples para todos nós qual era a missão do espiritismo, de nos ajudar, né, a evoluir deste mundo material e depois do mundo espiritual. Denis, ele se confunde com a caridade. Ele era uma pessoa extremamente caridosa e enfatizava sempre a importância da prática da caridade como expressão do amor fraterno, como meio de transformação pessoal e social. Ele defendia que a caridade, tanto no sentido material quanto no moral, era essencial para o desenvolvimento espiritual e a construção de uma sociedade mais justa e compassiva. Para Leon Denis, a caridade era a expressão concreta do amor fraterno entre os seres humanos. Ele acreditava que todos somos irmãos espirituais e que a caridade nos permite manifestar esse sentimento de amor, solidariedade e compaixão em ações práticas. A caridade era vista como uma forma de enxergar o próximo como ser digno de amor e cuidado, independentemente de suas circunstâncias,
Porque muitas vezes a gente julga, né? A gente vê uma pessoa na rua com uma plaquinha, estou com fome, né? Me ajude, eu preciso comer. A gente fala, por que não vai trabalhar? A gente está julgando, né? Por que não vai trabalhar? Por que não vai fazer isso? Por que não vai fazer aquilo? E compete a nós só ajudar, se pudermos dar uma contribuição em dinheiro. O que ele vai fazer com o dinheiro é problema dele. Se pudermos ter no carro um miojo, um copo noodles, uma bolacha, alguma coisa que seja fácil de comer e oferecer a ele, com certeza estaremos fazendo a caridade, dando uma palavra de ânimo para essa pessoa, para ela seguir em frente e mais para frente arrumar, quando ela estiver mais forte, arrumar um trabalho e ser dona da sua própria vida. Denis afirmava que a prática da caridade tinha um poder transformador para o indivíduo. Ao se engajar em ações caridosas, a pessoa desenvolvia virtudes como a generosidade, a empatia e a humildade, trabalhando na superação de suas próprias limitações egoísticas. A caridade se tornava, assim, um caminho para a evolução moral e espiritual do indivíduo, possibilitando seu crescimento como ser humano. Denis foi um dos pioneiros na renovação do espiritismo, adaptando seus ensinamentos às mudanças e desafios da época. Ele buscava aprimorar o espiritismo da ciência e da filosofia, promovendo uma visão integrada do conhecimento humano, da gente se autoconhecer, porque eu reajo assim, porque eu julgo tanto, porque eu dou tanta importância porque falo, né? Ele queria que a gente se conhecesse para ver o que é que a gente precisava mudar dentro de nós para caminhar melhor. A caridade para Denis tinha um papel crucial no alívio do sofrimento humano. Ele acreditava que a prática da caridade material, como ajuda aos necessitados, proporcionava não apenas a satisfação das necessidades básicas, mas também a oferta de esperança, dignidade e apoio emocional aos que passavam por dificuldade. Porque às vezes a gente dá, mas não quer contato com a pessoa, né? A gente fala assim, eu vou dar, mas eu não quero saber dessa pessoa, eu não quero que ela chegue perto de mim, né? E muitas vezes o que a pessoa mais precisa é um bom dia, como o senhor está? Como estão as coisas, né? E aí você vai no farol, passa um dia, passa outro, ele passa a te conhecer. Quando ele vê o seu carro, ele já te cumprimenta, ele já está sentindo mais acolhido, não só pelo pão que você deu, mas pela palavra que você endereçou a ele. Ele começa a se sentir com esperança no coração, que alguém está enxergando, porque eles são, muitas vezes, invisíveis, né? Eles ficam ali, ninguém vê, ninguém conversa, às vezes até atravessa a rua para não encontrar com a pessoa, né? Então, a caridade se tornava um instrumento de consolo e amparo diante das adversidades da vida. Muitas vezes a gente acha que não pode fazer nada, mas um sorriso, uma palavra de ânimo, de elevação, uma palavra edificante, dá alguma certeza para aquela pessoa. A gente vê que, na hora, os olhos da pessoa começam a brilhar. Quando estava tudo assim tão chateado, começa a brilhar os olhos. E aqui a Casa de Paz e Amor oferece às assistidas, às mães assistidas, né, cursos profissionalizantes para que consigam tomar conta de sua própria vida de forma independente, para que consigam ganhar algum dinheiro, para começar a sair da pobreza total, né, e ganhar algum dinheiro. Denis via a caridade como um meio construtor de uma sociedade mais justa e fraterna. Ele argumentava que a prática da caridade não se limitava apenas no âmbito individual, mas que deveria se estender ao coletivo. Através da caridade, era possível combater as desigualdades sociais, promover a inclusão e garantir condições dignas de vida para todos. Denis acreditava que a caridade contribuía para a transformação social,
atuando como agente de mudança nas estruturas injustas da sociedade. A prática da caridade também era vista por Denis como uma forma de educação moral e espiritual. Ele defendia que a caridade devia ser cultivada desde a infância, por meio da educação, para que se tornasse um valor incorporado ao caráter das pessoas. Através da caridade, as virtudes como compaixão, solidariedade e respeito ao próximo eram desenvolvidas, contribuindo para a formação de indivíduos mais éticos, responsáveis e conscientes de seu papel na sociedade. E como ele tinha razão sobre isso, né? Porque a gente deve desenvolver esse sentimento das nossas crianças, do amor ao próximo, da compaixão, da empatia, da inclusão, porque a falta de caridade vem sendo um problema na nossa sociedade. O bullying, a discriminação, o preconceito que separa as pessoas. E somente com amor vamos conseguir contribuir para a formação de um mundo melhor, que é o que todos nós queremos, né? Um mundo mais fraterno, mais solidário, mais tranquilo. É isso que a gente busca. Como diz uma trabalhadora aqui da nossa casa, a Tânia Carvalho, ela diz que quando a família vai bem, a sociedade vai bem. Tem muito ensinamento nisso que ela diz, né? Porque quando em casa está tudo bem, as coisas vão bem, os pais se entendem, existe respeito na família, existe indulgência um com o outro, fraternidade, amizade. Aquela pessoa que sai daquela família assim, coesa, ela consegue ir para a sociedade e tentar colocar tudo que ela aprendeu em casa na vida prática dela. Então, eu alerto aos pais para que comecem a desenvolver essas qualidades, essas capacidades das crianças, né? E eu acho que é um alerta muito recente, muito atual, né? E que todos nós devemos nos atentar. As citações de Leon Denis. A morte é apenas uma passagem, um simples episódio da vida terrena. A caridade é o sol que dissipa as trevas do ódio e do egoísmo. Nessa frase, Denis enfatiza a importância da caridade como um poderoso agente transformador. Ele compara a caridade ao sol que ilumina e dissipa as trevas do ódio e do egoísmo. A caridade, entendida como amor e ação, é visto como uma força capaz de combater sentimentos negativos e promover a solidariedade, a compaixão e o amor ao próximo. Ele também diz: o verdadeiro espírita não é aquele que crê nas manifestações, mas aquele que procura transformar-se, dominando suas más inclinações e trabalhando para a sua própria melhoria moral. E para a gente dominar as nossas inclinações, nós temos que conhecê-las, nós temos que identificá-las. E aí, através do autoconhecimento, é que a gente vai conseguir identificá-las e procurar melhorar. Ele fala: instruamos a juventude, esclarecemos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem de Deus, por religião o amor. Então ele nos ensina, né, que não é porque a gente está aqui na casa espírita que só a nossa religião é boa, né? Todas as religiões são boas, todas as pessoas são boas, basta que pratiquem a caridade. O Espiritismo ilumina cada pensamento, o Espírito ilumina cada pensamento altruísta, a cada impulso de solidariedade e amor puro. E quando a gente pratica a caridade, eu sinto assim que eu que recebi.
Posso ter dado algumas horas, posso ter passado algum tempo conversando com aquela pessoa, mas no fim eu falo assim, nossa, eu estou me sentindo tão bem, que bom, que gostoso, que sensação boa, meu Deus do céu. Muito bom fazer a caridade. E a gente não pode perder uma oportunidade que a vida nos oferece para fazer a caridade. Pela prece humilde, breve, fervorosa, a alma se dilata e dá acesso às irradiações do bem. Então você vê, às vezes, fala, eu não sei rezar. Não precisa ser nada assim, tão extensivo. É uma prece que você faz assim, bem tranquilo, conversando com Deus, como uma conversa mesmo. Essas citações revelam a visão humanitária, ética e espiritual de Denis, destacando a necessidade de ações práticas em busca da evolução individual e coletiva. O exemplo do trabalho de Leon Denis, de perseverança e fé, é um roteiro de luz para todos nós. A partir de 1910, a visão de Leon Denis foi dia após dia enfraquecendo. Com calma e resignação, ele aceitou o mal que acompanhava desde a juventude. Após a Primeira Guerra, Leon Denis aprendeu Braille, o que lhe permitiu fixar no papel os elementos de capítulos e artigos que lhe vinham ao espírito. Ele deixou o mundo físico em 12 de março de 1927. Inspirado pelo exemplo de Leon Denis e pela sabedoria do Espiritismo, somos impelidos a transformar nossas ações em atos de amor e solidariedade, que possamos estender nossas mãos aos que necessitam, oferecer consolo aos que sofrem e promover a justiça e a igualdade. Em um mundo muitas vezes marcado por conflitos, desigualdades e injustiças, temos o poder de fazer a diferença. Cada pequeno gesto de bondade, cada ato de compaixão, contribui para a construção de um mundo mais justo, fraterno e pacífico. Que a caridade seja a nossa bússola, guiando-nos em cada decisão e ação. Que sejamos conscientes de que, ao exercer a caridade, não apenas transformamos a vida dos outros, mas também a nossa própria vida. O exemplo de Leon Denis nos inspira a sermos agentes de mudança, construtores de um mundo mais humano e solidário. Agradeço a todos pela presença e desejo que possamos ser instrumentos de transformação e fontes de amor em nossas vidas. Que a caridade seja o nosso guia. Muito obrigada. E assim, nós vamos fechando os nossos olhos. E como foi dito agora pela nossa amiga sobre a caridade, que devemos sempre doar, ajudar, acolher. Nesse instante, nós é que seremos ajudados. A espiritualidade maior vai envolvendo cada um de nós e vai trazendo até nós aquilo que necessitamos. Vai nos acolhendo com muito amor, com muita alegria, trazendo até nós energias salutáveis. E essas energias serão transmitidas através dos nossos passistas, que já iniciam os passes, trazendo para nós muita luz, muito equilíbrio, muita harmonia. Essas energias vão tocando cada um de nós, trazendo força, vitalidade, esperança e muita fé. Cada um de nós nesse instante, pense naquilo que aqui veio buscar. E essa comunicação com a espiritualidade maior abre um canal para que energias curadoras
recaiam sobre cada um de nós. São as luzes coloridas, muitas flores que vão descendo até nós e vão tratando todo o nosso campo mental e emocional, trazendo equilíbrio e força. São muitas energias que vão envolvendo o nosso campo físico, trazendo a cura tão desejada a todos nós. Os nossos centros de força vão sendo todos revitalizados, trazendo para nós tudo aquilo que necessitamos na matéria e no espírito. A nossa alma se eleva, porque nesse instante os nossos mentores nos abraçam, e nesse abraço gostoso, vamos nos sentindo acolhidos, vamos sentindo como se tudo aquilo que nos incomodasse fosse sendo retirado de nós e sendo colocado em nossos corações uma paz tão intensa, porque sabemos que nunca estamos sós, que nossos mentores nos acompanham dia a dia, passo a passo, que essa espiritualidade que aqui está conosco também nos trata de uma forma tão intensa e nós muitas vezes nem percebemos. Vamos abrindo os nossos corações e recebendo esse abraço, recebendo essa energia que revitaliza todos nós. E assim nós vamos nesse instante pensando em nossos lares, para que toda essa luz possa ali adentrar. Essa luz vai entrando em nossas casas, vai retirando toda a negatividade, todos os miasmas e deixando ali a compreensão, o respeito, o amor. Porque cada um de nós somos diferentes e para sermos aceitos, precisamos também aceitar as pessoas como elas são. E assim o nosso lar se enche de alegria, de flores, de energia, de muita proteção. Abracemos todos aqueles que convivem conosco, para que eles sintam esse amor que de nós emana até eles, trazendo luz, trazendo paz. Que o nosso lar seja um lar de acolhimento e seja também um pontinho de luz a todos aqueles que adentrarem em nossas casas, para que se sintam acolhidos como nós estamos sendo acolhidos agora. E assim nós vamos vibrando por todos aqueles que nesse instante se encontram nos hospitais, sejam nossos parentes, nossos amigos, até mesmo os desconhecidos, rogando ao Pai que todos eles recebam essas energias curadoras e encontrem a saúde novamente. Vamos vibrando por todas as creches e por todos os asilos, o começo e o fim das nossas existências, que todos recebam essa luz e sejam acolhidos no coração do Mestre Maior. E assim nós vamos, rogando ao Pai Maior que abrace o nosso planeta, trazendo sempre harmonia, de sabedoria e discernimento, para que os governantes de todas as nações possam encontrar e fazer a paz no universo. E agora nós vamos pedindo aos nossos caboclos, pretos velhos, químicos, físicos da espiritualidade, que possam trabalhar as nossas águas, nas garrafinhas que trouxemos, ou nas garrafinhas que estão em nossas casas, nos filtros de águas que também estão em nossos lares, que possam ser colocados sobre elas fluidos maravilhosos, que transformam essas águas num remédio para todas as nossas necessidades.
e que ao bebê-las, nós possamos fazer uma oração que vira um canal de ligação entre a espiritualidade e a água que tomaremos, para que elas sejam um fluido magnífico, trazendo para nós aquilo que necessitamos. E com os nossos corações tão apaziguados, tão tranquilos, mas cheios de fé, de força, de esperança, nós vamos terminando o nosso trabalho na certeza de que aqui fomos ouvidos, de que aqui fomos acolhidos, de que aqui fomos tratados. E vamos levar para os nossos lares toda essa energia, toda essa luz, para termos uma semana de muito amor, de muitas decisões, de muitas conquistas e de muitas vitórias. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E assim, ainda nesse clima de paz, de amor, agradecemos a Ti, Pai, e toda a espiritualidade maior, pela oportunidade de estarmos aqui. E agradecemos tudo que nos foi passado hoje. Que possamos colocar em prática no nosso dia a dia e que possamos sempre seguir os ensinamentos do Cristo. Que tenhamos uma semana de paz, luz e muito amor. Que assim seja, Pai. Possamos essa noite aqui sair com essa mensagem da caridade, de nos aproximar da simplicidade, do auxílio ao próximo e a nós mesmos. Possamos ter uma boa noite e até a próxima semana. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.